agradecimentos agora. Gostaria de agradecer a todos aqueles que doaram alimento, doaram roupas, fizeram a sua parte. E com esse agradecimento, com tudo isso que nós temos vivido, com tudo isso que nós temos passado, eu gostaria de pedir então que agora nós fechássemos nossos olhos para agradecer a Deus Pai Todo-Poderoso por tudo que nós recebemos no dia de hoje, pelas felicidades, pelas, maledicências que às vezes nós recebemos de alguém que não gosta da gente, aquilo que nós pensamos também, tudo aquilo que nós passamos no nosso dia a dia, seja de bom, seja de ruim, porque tudo isso tem um plano. Tudo isso nós sabemos que pode ser que agora nós não entendamos, agora nós achamos que é errado, agora nós pensamos que isso não foi bom para nós. Mas com certeza, como todos nós já sabemos, que nenhuma folha cai do céu, nenhuma folha ou nada acontece se nosso Pai não quiser. E desta maneira, agradecendo ao mentor individual de cada um de nós por nos acompanhar, agradecendo ao mentor desta casa, agradecendo a todos aqueles que no dia de hoje nos ajudaram, nos fizeram crescer, partilharam um pouquinho da nossa vida. Talvez essa vida tão diferente, essa vida que às vezes ninguém de nós pensávamos que um dia nós estaríamos tendo, mas com certeza é a vida que nós precisamos ter. Com certeza é o momento que nós precisamos passar, é o momento que nós precisamos refletir, e tudo isso tem uma causa. E um dia nós vamos entender essa causa. Pode ser que agora não, mas um dia nós vamos entender. E por tudo isso que nós estamos passando no dia de hoje, eu gostaria de então pedir a todos que proferissem a prece que o Mestre nos ensinou. Pai nosso, que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje, perdoai as nossas ofensas. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo e qualquer mal. Que assim seja. Graças a Deus. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre felicidade. E antes de começar o que eu tenho para falar, eu gostaria que vocês prestassem um pouquinho de atenção nesse vídeo. É um vídeo motivacional que eu peguei na internet, que eu acho que tem tudo a ver com o que a gente vai falar. É rapidinho, são 3 minutos, se eu não me engano, mas vai falar um pouco daquilo que a gente vai falar agora. Pode passar. Você reclama, diz que sua vida não muda, que nasceu por sorte. Você esquece de que você é único no mundo, privilegiado dentre 7 bilhões de habitantes. Você come, bebe, dorme e fica aí parado esperando que as coisas mudem. Mas você não é capaz de se lembrar do que comeu ontem. Sequer se lembra do aniversário de seus poucos amigos. Fica aí, parado e anestesiado pelo individualismo, pela falsa ideia que seu dinheiro lhe proporciona. Você apenas sobrevive. E por que não vive? O difícil mesmo é quebrar a inércia. O dia acaba e a noite chega, todos os dias. E você envelhece vivendo sem pensar no amanhã, dizendo que sua vida não presta. Acha pouco o que tem? Já ao seu redor? Tirar os olhos do óbvio e contemplar aquilo que ninguém vê. O que passa despercebido pela pressa do seu cotidiano. Nos pequenos detalhes, nos mais ínfimos gestos, pode estar ali a felicidade. Pare de reclamar
procure ver a vida por outros ângulos. Saia do quarto, de sua casa, vá para outro bairro, mude de cidade e, se puder, visite outro país. E volte melhor do que era. Não tenha vergonha de suas origens. Lembre-se, tem muita gente que come pouco ou quase nada, que bebe o que tem e implora para que suas crias não morram de fome e sede. E morrem. Tem gente que não tem quase nada, mas mesmo assim é feliz. E você? Não é feliz por quê? Porque não foi ao shopping? Porque não tem o emprego dos sonhos? Porque não comprou o carro da moda? Por quê? A felicidade que você procura, às vezes, está na simplicidade da vida que você leva agora e que muitos de nós invejamos. Mas você acha difícil ser simples e quer mudar tudo e todos. Para que acumular riqueza e abrir mão da paz, dos amigos e familiares, do bem-estar? Saiba que o dinheiro não compra essas dádivas. Paz, serenidade e uma vida simples ao lado de pessoas simples em uma cidade pequena. Vivendo em comunidade de forma colaborativa, onde tudo é compartilhado e os auxílios são recíprocos. Esse lugar é o mesmo onde provavelmente você já vive hoje. Onde a vida, apesar das dificuldades, nos proporciona a felicidade. Então, se quer que o mundo mude você primeiro, que o mundo muda com você. Eu não sei vocês, mas as 3, 4 ou 5 vezes que eu assisti a esse vídeo, em todas elas, em algum momento, a gente acaba se identificando com alguma coisa de que está nele, né? O que é felicidade, por que a gente busca a felicidade, como é que a felicidade funciona. Muitas das vezes a gente busca a felicidade em algumas coisas que na verdade não é aquilo. Quando a gente consegue essa coisa, nós identificamos que aquilo não era a felicidade que a gente estava procurando. E por causa disso eu resolvi fazer a palestra Felicidade, quando eu assisti esse vídeo. A gente fica pensando o que é felicidade, né? E numa palestra que eu usei como pesquisa para esta passagem que a gente vai discutir agora, o Haroldo usou uma expressão matemática, dizendo que felicidade é a nossa realidade menos as nossas expectativas. Isso é felicidade. Então, quantas e quantas vezes nós ficamos infelizes porque a nossa expectativa é muito maior que a nossa realidade. Então, o que acontece? Várias e várias vezes, nós esperamos uma coisa, esta coisa não acontece. Quando ela não acontece, a minha expectativa foi maior do que a minha realidade, e aí eu fico infeliz. E a gente fica nesse loop eterno de que a gente não sempre cria uma expectativa maior em tudo na nossa vida, com os nossos relacionamentos interpessoais, com tudo aquilo que a gente ganha, com tudo aquilo que a gente recebe, com tudo aquilo que a gente trabalha, e não tem como. Então, o que é felicidade para cada um de nós, né? O que é felicidade para você? Na verdade, a felicidade para alguns é ter uma casa, é ter um carro, é ter dinheiro. E como mesmo no vídeo foi dito, o dinheiro não compra a paz, o dinheiro não compra estar perto daqueles amigos realmente verdadeiros, nada disso compra.
Então, quantas e quantas vezes, e nós sabemos disso, que pessoas ricas, milionárias, não têm paz, não têm felicidade. Ou se tem, não é uma felicidade normal, é uma felicidade do Facebook, é uma felicidade do Instagram, onde a gente vê aquelas fotos lindas e maravilhosas, mas por trás de tudo isso, aquela pessoa está triste, aquela pessoa está deprimida. Eu já disse isso em algumas outras palestras e volto a dizer, de que quantas e quantas vezes vocês podem procurar isso também, pessoas que se suicidaram ou que tiveram algum problema, não demonstram isso na foto do Facebook, não demonstram isso em nenhum outro lugar. Então, a gente tem que ser verdadeiro, e tem alguma coisa no final que a gente vai falar sobre isso. Então, no capítulo 16 do Evangelho segundo o Espiritismo, numa das instruções dos Espíritos, ele fala da verdadeira propriedade. O homem não possui como seu, senão aquilo que pode levar deste mundo. Nada que se destina ao uso do corpo, e tudo o que se refere ao uso da alma, a inteligência, os conhecimentos, as qualidades morais. Eis o que ele traz e leva consigo, o que ninguém tem o poder de tirar-lhe e o que ainda mais lhe servirá no outro mundo do que existe. Do que nesse, desculpa. Então a gente para pensar quantas e quantas vezes nós juntamos tantos bens materiais. E quando eu falo de bens materiais, eu não estou falando nem de dinheiro. Às vezes, aquela pessoa que adora aquele sapato, adora aquela blusa que está apertada, está gasta, mas ela não quer doar, ela não quer passar aquilo para frente. E quantas vezes depois de uma pessoa que tem tanto dinheiro, passa desse mundo para o outro e tudo fica aqui. E ele ainda fica lembrando daquilo, fica querendo aquilo, fica preso a este mundo por aqueles bens que ele tinha neste mundo. E aquilo que é mais importante, aquilo que a gente trabalha, ou que deveria trabalhar para ter, que são os bens morais, esse sim a gente consegue levar ele para o outro lado. Consegue levar para a nossa outra vida. Porque muitas das vezes nós esquecemos que nós somos espíritos eternos num corpo material. E vivemos o contrário. Então, quantas e quantas vezes nós temos esse problema? Então, tem uma passagem de Mateus que fala: onde está o teu tesouro, ali está o teu coração. Então eu pergunto, onde está o nosso tesouro? Onde está o nosso coração? O nosso coração está naquilo dos bens materiais, naquilo que a gente sabe que é um empréstimo, que é aquilo que Deus nos emprestou, e muitas das vezes a gente não toma a devida conta. Depois tem, mas ajuntai para vós os outros tesouros no céu, onde traça nem ferrugem corrói, e onde os ladrões não escavam, nem roubam, porque onde está o teu tesouro, ali estará também o teu coração. Então está aqui mais uma foto, Quantas e quantas vezes a gente está ali preso a tantos bens materiais, preso a tanta coisa, e aí nós esquecemos da nossa família, nós esquecemos dos nossos amigos verdadeiros, nós esquecemos daquilo que realmente importa e lutamos por tanta coisa desnecessária, lutamos por tanta coisa que lá na frente não vai nos servir de nada. Ou ao invés, vai nos servir para nos deixar preso, como está ali a foto. Em uma conversa do Emmanuel com Chico, eu achei legal pegar essa parte, uma observação que Emmanuel fez de um amigo do Chico que estava com uma angústia existencial aparentemente inexplicável. Ele diz: às vezes a causa da nossa tristeza é a falta da alegria de alguém,
Por isso precisamos aprender a proporcionar aos outros alegria e felicidade como forma de retribuir a Deus tudo o que Ele já nos permitiu receber. Então, quantas e quantas vezes nós reclamamos pela comida que nós temos na nossa mesa, nós reclamamos pelo banho que nós temos que tomar de manhã, às vezes um pouco mais frio do que o normal. Nós reclamamos porque nós temos um emprego, nós reclamamos porque nós temos, vamos usar um exemplo da pandemia, né? Nós reclamamos porque nós temos que ir ao supermercado, nós reclamamos porque nós teríamos que ir a um outro lugar e hoje, muitas das vezes, nós estamos proibidos de fazer isso. Quantos de nós não sentimos isso na pele? Quantos de nós não sentimos essa privação? E só quando a gente sente essa privação, que aí a gente percebe. Usando mais uma vez a palestra, ele fala que a gente tem que olhar com outros olhos, porque tem gente no mundo que passa fome, tem gente no mundo que morre de fome, morre de sede, morre de frio, morre por guerras, morre por tanta coisa. E às vezes nós nos preocupamos com o nosso umbigo, nós nos preocupamos com o nosso mundinho, nós nos preocupamos com a nossa individualidade, enquanto muitas das vezes nós teríamos como ajudar, porque nós sempre temos como ajudar, independente ou não de dinheiro, independente ou não de poder econômico, de qualquer outra coisa, um abraço não custa. O nosso tempo, que muitas das vezes nós acreditamos que não é muito, um abraço ou o tempo de deixar uma pessoa e conversar com aquela pessoa, ouvindo realmente aquela pessoa, isso é que importa. Então, às vezes a gente fala que eu primeiro preciso casar para depois começar a ajudar alguém. Eu primeiro preciso que meu filho cresça para depois eu poder ajudar alguém. Eu primeiro preciso fazer alguma coisa e a gente sempre arruma uma muletinha, sempre arruma uma desculpa e essa desculpa nem sempre é um momento da gente nos enganar, porque a gente consegue fazer isso. Eu vou dar um exemplo entre duas pessoas onde só uma questão de ponto de vista pode mudar. Então tinham duas pessoas que estavam encarceradas no mesmo recinto. Um homem era feliz e o outro homem era infeliz. O problema é que o único contato que eles tinham com o mundo exterior era através de um quadrado gradeado. Então diariamente cada um chegava e olhava para aquela grade e no final o que acontece? A diferença entre os dois é porque um olhava para cima e via o sol, via o céu, via tudo aquilo que ele podia alegrar. E o outro olhava para baixo. Então via a lama, via aquelas coisas sujas, via aquela podridão. Então, o lugar é o mesmo. O que interessa é o ponto de vista. Então, quantas e quantas vezes nós nos pegamos no mesmo ponto de vista, sendo que algumas vezes a gente podia só mudar o foco, só olhar para o lado, só olhar para aqueles que precisam, só olhar para o céu e agradecer pelo dia que nós recebemos, por mais um dia aqui na terra. Talvez o dia que nós pudéssemos resolver aquela pendência que nós temos com alguém, o dia que a gente pode, de alguma maneira, falar com aquele irmão que está precisando de ajuda ou qualquer outra coisa. Aí eu peguei também mais 3 perguntas do Evangelho segundo o Espiritismo, onde ele fala: pode o homem gozar de completa felicidade na terra? Não. Por isso que a vida lhe foi dada como prova ou expiação. Dele, porém, depende a suavização de seus males e o ser tão feliz quanto possível na terra. Então, quantas e quantas vezes a gente não para pensar o quanto nós somos felizes, o quanto de dádiva nós já temos, o quanto nós temos mais para agradecer do que para reclamar. Quantas e quantas vezes. Aí ele pergunta de novo: concebe-se que o homem será feliz na terra quando a humanidade estiver transformada? Mas enquanto isso, se não se verifica, pode conseguir uma felicidade relativa? O homem é quase sempre o obreiro da sua própria infelicidade, praticando a lei de Deus,
a muitos males se forrará e proporcionará a si mesmo felicidade tão grande quanto o comporte a sua existência grosseira. Então, o que ele quer dizer com isso? Muitas e muitas vezes, quem cria a nossa própria infelicidade somos nós mesmos. Somos nós mesmos porque nós geramos uma expectativa tão grande de certas coisas, e quando essa realidade chega e ela não é aquilo que nós criamos dentro do nosso interior, isso nos deixa infeliz. Quantas e quantas vezes dentro da nossa existência nós não falamos: nossa, aquela pessoa, eu não esperava aquilo daquela pessoa. Como você não esperava? Em algum momento ela te prometeu alguma coisa? Ou será que dentro da nossa expectativa, nós esperávamos que ela nunca ia fazer aquilo? E com isso, nós, quando chegou a realidade e ela pisou na bola, você fala: eu nunca esperava isso dela. Será? Será que criou uma expectativa tão grande que a gente nunca esperava? Nós não esperávamos isso dela. Mas talvez ela não tenha essa capacidade. De novo, a felicidade terrestre é relativa à posição de cada um. O que basta para a felicidade de um constitui a desgraça de outro. Haverá, contudo, alguma soma de felicidade comum a todos os homens? Com relação à vida material, é a posse do necessário. Com relação à vida moral, a consciência tranquila e a fé no futuro. Nós temos esse defeito, porque o que é necessário é meio complicado, né? Será que necessário para quem passa fome é ter o que comer? Ou necessário para aquele que já tem a despensa cheia é ter o melhor vinho, é ter a melhor carne, é ter aquilo do bom e do melhor? Então talvez a gente tenha que nos moldar ao que é realmente necessário, ao que é realmente aquilo que é para a sua subsistência. Eu não estou falando que a partir de amanhã a gente tem que morar numa casinha de sapê e com fogão a lenha ou trazer lenha nas costas, não é nada disso. Nós precisamos evoluir também. Nós precisamos trabalhar, o trabalho nos enobrece, cada um dentro do seu. Mas nós precisamos tentar entender o que é dentro daquilo que a gente está falando. Então talvez o que é necessário, se a gente parar para pensar, quanto do nosso guarda-roupa é necessário? Quanto do nosso guarda-roupa é supérfluo? Todos nós temos. Ainda mais dentro desse tempo que a gente teve tempo de arrumar o nosso guarda-roupa, arrumar aquele quartinho. Quanto dentro da nossa casa é realmente necessário e o quanto é supérfluo? E a vida moral é a consciência tranquila de que quando a gente deitar na cama e falar: o que eu fiz do meu dia hoje? Eu tenho a certeza de que tudo aquilo que eu fiz é o que eu esperava que alguém fizesse por mim. Tudo aquilo que eu fiz foi sempre pensando no outro, de maneira boa, com amor, não pensando no outro na maledicência, não pensando no outro esperando que alguma coisa aconteça. Isso a gente tem que pensar muito. E a fé no futuro, porque com certeza todos nós vamos partir. E quando nós partimos, como espíritos imortais, e temos a eternidade pela frente. Então a gente não pode pensar só nesta encarnação. A gente tem que pensar um pouquinho para frente. No capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo, a gente fala dos bem-aventurados os aflitos, porque serão consolados. Essa é uma compensação que a gente espera para os que sofrem e a resignação que nos faz bendizer o sofrimento. Ou seja, nós recebemos o sofrimento, seja ele qual for, o meu nunca é mais pesado que o de ninguém, cada um tem seu fardo e a gente precisa saber carregar esse fardo. Depois, deveis considerar-vos felizes por sofrer, porque as vossas dores neste mundo são as dívidas de vossas faltas passadas.
E estas dores, suportadas pacientemente na terra, vos poupam séculos de sofrimento na vida futura. De novo, a gente tem que agradecer, não só por aquilo que nós recebemos de bom, agradecer por aquilo que nós recebemos de ruim também. Porque com certeza são dívidas, muitas delas do passado e também aquilo que nós já causamos nesta vida mesmo, né? Porque a gente também causa muita coisa errada. No capítulo 5 também, nas instruções dos Espíritos, ele diz assim, o bem sofrer e o mal sofrer. Bem-aventurados os que têm a oportunidade de provar a sua fé, a sua firmeza, a sua perseverança e a sua submissão à vontade de Deus, porque eles terão centuplicadas as alegrias que lhe faltam na terra, e após o trabalho virá o repouso. Então, de novo, agradecer por aquilo que nós recebemos, ter a paciência, ter a resiliência e a resignação de que dias melhores virão. Chico já dizia isso. Tudo passa. A felicidade passa, a infelicidade passa, a dor passa, tudo passa. É até um jargão que tem acontecido muito agora, né? Que isso vai passar. E realmente, tudo isso vai passar. E talvez que depois que a gente passe por tudo isso, nós sejamos pessoas melhores. Nós possamos ter aproveitado esse tempo com a nossa família, ter aproveitado esse tempo com aquele que nós amamos, ter aproveitado a família, ter aproveitado até o tempo que durante muito tempo nós fugimos deles, com a desculpa do trabalho, com a desculpa de ter que sair, com a desculpa de não poder visitar. E agora talvez seja a hora da gente fazer uma introspecção, né? Tentar entender e fazer uma entrevista com nós mesmos. Quais são os nossos problemas, quais são os nossos anseios, para que eu vim neste mundo? Que felicidade que eu estou procurando? Será que eu estou procurando a felicidade material? Será que eu estou procurando aquilo que daqui a pouco, quando eu receber, daqui 5 minutos eu já estou pretendendo procurar alguma outra coisa porque aquilo acabou para mim? Ou será que a gente já não tem que fazer aquela conta onde a gente tem que igualar as nossas expectativas à nossa realidade? Eu achei essa frase muito interessante, de uma mensagem do Luiz Carlos Mazirré. Durante muitos anos esperei encontrar alguém que me compreenda, alguém que me aceite como eu sou, capaz de me oferecer felicidade apesar das provas. Apenas ontem descobri que este mágico alguém é o rosto que vi no espelho. Então, vamos tentar mudar, mas a nós mesmos. A única pessoa que pode mudar a cada um de nós somos nós mesmos. A única pessoa que pode nos ajudar somos nós. A única pessoa que pode nos destruir somos nós. Então, num resumo, nós somos o nosso melhor amigo e nós também somos o nosso pior inimigo. Porque ninguém mais pode fazer isso pela gente. Ninguém. Só nós podemos nos levantar e só nós podemos nos destruir. Então vamos pensar dessa maneira. Tem aqui, eu achei muito engraçado esse aqui, né? Tem gente que é muita coisa, mas falta ser de verdade. Então a gente precisa disso. A gente precisa ser verdadeiro. A gente precisa falar e agir da mesma maneira. Como Francisco de Assis já dizia, vá e pregue o Evangelho. Se necessário, use as palavras. Então no nosso dia a dia, nós precisamos disso. Nós precisamos de ações. Nós precisamos de ações no bem, nós precisamos ajudar. E com isso, com certeza, aquela felicidade verdadeira, se é que a gente pode ter, com certeza nós podemos ter alguma felicidade aqui na Terra, desde que nós procuremos o que é certo e não os bens materiais, e não aquilo que nos passa. E para finalizar,
eu gostaria agora que cada um de vocês, na sua casa, onde que vocês estiverem agora, vocês fechassem os olhos, porque eu vou ler uma psicografia do Chico. Diz o seguinte: agradecemos, Senhor Jesus, nós te agradecemos pela coragem de facear as dificuldades criadas por nós mesmos, pelas provas que nos aperfeiçoam o raciocínio e nos abrandam o coração, pela fé na imortalidade, pelo privilégio de servir, pelo dom de saber que somos responsáveis pelas próprias ações, pelos recursos nutrientes e curativos que trazemos em nós próprios, pelo conforto de reconhecer que a nossa felicidade tem o tamanho da felicidade que fizermos para os outros, pelo discernimento que nos permite diferenciar aquilo que nos é útil daquilo que não nos serve, pelo amparo da afeição no qual as nossas vidas se alimentam em permuta constante, pela bênção da oração que nos faculta apoio interior para a necessária solução de nossos problemas, pela tranquilidade de consciência que ninguém consegue subtrair-nos. Por tudo isso e por todos os demais tesouros de esperança e de amor, de alegria e de paz, de que nos enriquece a existência, sê bendito, Senhor, ao mesmo tempo que te louvamos a infinita misericórdia, hoje e para sempre. Que nós possamos, então, levar a felicidade a tantos que necessitam, que nós possamos, a cada um de nós, procurar a real felicidade, que nós possamos juntar a nossa expectativa com a nossa realidade e talvez assim, um pouco de cada vez, talvez amanhã nós sejamos muito mais felizes do que nós sejamos hoje. Muito obrigado, que Deus acompanhe a todos, que assim seja.